Muito bem, voltamos com o nosso Gazeta Entrevista desta noite. O Gazeta Entrevista é um oferecimento muito especial da água mineral Verágua, que é produzida em nosso estado, obedecendo os mais rígidos padrões de qualidade. Quando você for comprar a sua água mineral, peça sempre Verágua. E continua a super promoção, um carro zero por semana do Pague Pouco Barriga Verde Recolfarma. Você pode ganhar o seu carro zero. Já pensou andar num Gol 0 quilômetro? É só fazer suas compras no Pague Pouco, no Barriga Verde, na Recolfarma. E olha, já inaugurou a Recolfarma lá do Pague Pouco do Manuel Julião. É mais uma chance de você ganhar. Em todas as compras na Recolfarma, fora medicamentos, os cosméticos, perfumaria, etc., você a cada R$30 ganha um cupom, preenche, coloca na urna. No Pague Pouco, da mesma forma no Barriga Verde também. No Barriga Verde você pode ganhar em dobro com o seu cartão CDC Barriga Verde. Mas olha, os sorteios acontecem todas as segundas-feiras no Gazeta Alerta. Então, você tem que, toda semana, fazer suas compras para você concorrer, tá certo? Promoção um carro zero por semana é a maior promoção da história do Acre. Que beleza, hein? Estou batendo um papo com o Dr. João Isidro, procurador do Ministério Público Especial de Contas. Dr. João, no bloco anterior, falávamos do caso de Brasileia, onde já houve diligências. E, obviamente, foi apurado que o prefeito utilizou aí essa situação de emergência para contratar um serviço para limpeza urbana. E isso o Tribunal de Contas não questiona, até porque os preços estão compatíveis com o mercado. Neste momento, hoje, os técnicos do TCE estão em Capixaba e em Porto Acre fazendo as inspeções necessárias. Lá em Porto Acre, por exemplo, o prefeito atual, Carlinhos Portela, do PSDB, que sucedeu Zé Maria, esteve aqui conosco e reclamou, né, realmente de várias situações, prestadores de serviços que não receberam, e ele disse, olha lá, a situação realmente está muito difícil. Aí eu quero lhe fazer uma pergunta. O que determina a lei quanto ao dinheiro que o gestor, em fim de mandato, tem que deixar no caixa da prefeitura e também quanto às contas a pagar? A lei de responsabilidade fiscal é bem clara com relação a isso. O senhor pode me explicar? Perfeito. Em final de mandato, no último ano de mandato, o administrador público de qualquer esfera de governo, ao deixar contas para que o seu sucessor efetue os pagamentos, obrigatoriamente deverá deixar em caixa os recursos financeiros suficientes para fazer face a essas contas. Então, esta é a obrigação principal do gestor em final de mandato, segundo a lei de responsabilidade fiscal. Uhum. As contas a pagar, então, tem que ter o dinheiro garantido. Tem. Restos todas a elas. pagar em final de mandato, Uhum. tem que deixar junto o recurso financeiro para efetuar pagamento, sob pena de irregularidade das contas do gestor. Contratos provisórios. A lei de responsabilidade fiscal, o próprio Tribunal de Contas, com base no arcabouço legal que referenda essas decisões, o que a lei fala sobre os contratos provisórios em final de mandato, na gestão de um prefeito, encerrando seu mandato, se encerram também os contratos provisórios? O que a lei determina? Ele deve iniciar também um novo processo? O que a lei determina, doutor Joãozinho? Eu queria só um esclarecimento com relação à extensão da pergunta. Contratos provisórios para que tipo de serviço? Prestações de serviços na área de saúde, por exemplo. Agentes de saúde, que muitos têm contrato provisório, e foi o fato relatado por um dos prefeitos. E aí, nesse caso, o que a lei diz? Então, a regra geral para a prestação de serviço público por pessoas ao serviço público é o concurso público, a regra geral. Em situações excepcionais, se admite a contratação temporária para atender necessidade de excepcional interesse público e por prazo determinado. Então, o que o tribunal verifica nessas situações é se as contratações obedeceram às situações de excepcionalidade, se elas se enquadram dentro do elenco que a lei determina que sejam, se aquelas situações eram realmente excepcionais e se o prazo foi obedecido. Esse é um contrato com um final certo, com prazo de vigência certo, começo e final. Chegando ao final, havendo interesse em manter aquele serviço ou permanecendo a situação, o gestor está autorizado a prorrogar por igual período, ou se já o tiver feito, fazer novo processo seletivo.
Nesse caso não é um concurso público, é apenas um processo seletivo para garantir a continuidade da prestação daquele serviço. Então, cumpridas essas exigências legais, nada a questionar. Não cumpridas essas exigências, a gente pode pensar numa burla a concurso público. E isso, na verdade, implica em uma grave infringência à norma legal que conduz à irregularidade das contas e à reparação do erário quanto aos prejuízos causados. Segundo a fala do conselheiro Ronaldo Polanco, que até o ano passado era o presidente do Tribunal de Contas, até outubro de 2012, os relatórios de informações bimestrais dos municípios não apontaram para irregularidades brutais, para situações em que houvesse a perspectiva de uma calamidade, para que fosse decretada uma situação de emergência. E aí eu queria lhe fazer uma pergunta no seguinte aspecto. Ao decretar a situação de emergência, os novos prefeitos também não colocam em xeque a própria fiscalização feita pelo Tribunal de Contas nos municípios? Alain, nós vamos verificar a situação verdadeira das contas de cada município desse estado com relação ao exercício de 2012, quando essas contas forem prestadas agora até o dia 31 de março de 2013. Quer dizer que os prefeitos atuais, os novos prefeitos, é que vão prestar contas da gestão de 2012. Exatamente. Eles têm a obrigação de apresentar ao tribunal essas contas. Ou seja, das contas dos antecessores. Isso, apesar de que a responsabilidade pelos atos praticados é dos gestores anteriores. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Se o prefeito quiser, por exemplo, enfim, desculpa o termo, sacanear o gestor anterior, e aí, ele pode fazer, doutor? Não vejo possibilidade dessa ocorrência, porque ele vai prestar as contas. Mas o tribunal não julga sem a oportunidade do contraditório. Quem vai ser citado para a defesa, após o relatório preliminar do Tribunal de Contas, é o gestor anterior. E ele vai ter toda a oportunidade de apresentar um documento que está faltando, um esclarecimento que não veio, apresentar todas as justificativas e documentos para, de fato e de direito, comprovar a legalidade das suas despesas, das suas atitudes. Se não o fizer porque o atual gestor está dificultando a obtenção de documentos, ele pode, inclusive, demandar por via judicial que esses documentos sejam apresentados e o tribunal dá a oportunidade a ele que ele do prazo suficiente para que ele junte ao processo de prestação de contas esses documentos de esclarecimento, desde que ele prove que está tendo essa dificuldade. Eu lhe faço essa pergunta, desculpa até, que o termo jocoso utilizado, porque geralmente existe aquela guerra política, olha, eu vou sacanear o cara, já que ele não me deu tempo para fazer a transição, eu vou mostrar aqui que tem a guerra política, isso sempre acontece. Agora, doutor João Isidro, alguns prefeitos atuais reclamaram muito do inventário de bens do município. Porque me entregaram com o maquinário destruído, os veículos impossibilitados de funcionamento, faltando equipamentos na prefeitura. Como é que é o acompanhamento disso pelo TCE? Nós conferimos anualmente, por ocasião da prestação de contas, a evolução patrimonial de cada entidade jurisdicionada. Ou seja, o balanço de cada município diz o que é que tem de patrimônio, em que é considerado o saldo que foi recebido do exercício anterior, as aquisições do exercício e o saldo que fica para o exercício seguinte. E isso tem que estar compatível com a execução orçamentária e financeira. Em transição de governos, em transição de mandatos, a responsabilidade para prestar essa informação é dos dois gestores, de quem está saindo e de quem está entrando. E é de interesse dos dois gestores obter essas informações. Primeiro, para quem está saindo, provar que está entregando tudo a contento, que o patrimônio que ele está entregando, ou seja, não interessa se é o recurso em caixa, se é o dinheiro em banco, se é o estoque do almoxarifado, se são os bens móveis e imóveis que o município tem, interessa que ele está compatível com o que está escriturado nos balanços. Existem casos de prefeitos que denunciaram maquinários de municípios encontrados em propriedades particulares. Como é que o TCE vê essa denúncia, que é séria? É séria. Na verdade, no que compete ao Tribunal de Contas, verificando uma irregularidade como essa, o gestor
demandado a recompor o erário do valor daquele bem. Porque não foi comprado pela entidade pública e não está servindo a entidade pública. Ah, mas o ex-gestor dizia, não, estava só ali porque não tinha lugar para guardar, e aí um amigo me cedeu o local. E como é que fica? Qualquer argumentação do gestor tem que ser provada de forma inconteste. Tem que ser provada à saciedade. É possível que, ao se fazer um ramal, uma rua, para que você não contrate uma carreta diariamente para levar aquele maquinário ao pátio do município, que ele seja guardado numa propriedade privada. Agora, você deixar por vários dias, inclusive fazer serviço naquela propriedade, aí já descaracteriza. E essa prova é que tem que existir. Se existir a prova de que aquele maquinário dormiu somente naquela propriedade para no dia seguinte continuar o serviço público que está sendo feito, pode até ser na propriedade, vai lá com um programa de construção de açudes. Sem dúvida. Né? Mas aí critérios impessoais de seleção. Sem dúvida. Dos programas de Estado que já existem para isso. O que importa é que a atividade tem que ter finalidade pública e comprovada. E quem tem que prestar contas tem o dever de prestar essas contas de forma analítica, ou seja, explicando pormenorizadamente que aplicou a bem do serviço público e juntando as provas cabíveis. A simples omissão dessas provas ou a ausência dessas provas já é suficiente para que o tribunal peça a recomposição ao erário da quantia despendida e não provada. Muito bem. O Tribunal de Contas do Estado já fez a inspeção através de seus técnicos em Brasileia, está fazendo e já fez no dia de hoje, durante todo o dia de hoje, em Capixaba e Porto Acre. Os próximos municípios são Sena Madureira e Santa Rosa, doutor João Isidro. Exato. Já tem data? Ainda não tem data. Sena Madureira e Santa Rosa, o tribunal encaminhou diversos documentos solicitando informações e esses municípios estão prestando essas informações. Então, enquanto estiver sendo atendidas essas requisições, para formar o convencimento no tribunal, a gente vai seguir esse procedimento. Concluído esse procedimento, é necessário que o técnico do tribunal vá fazer a inspeção em loco para verificar a veracidade das informações feitas. Porque nós não vamos confiar só na documentação encaminhada. Em uma situação como essa, dado que já ocorreu com outros municípios, a gente tem que mandar o técnico no local para fazer a aferição. E nós fazemos isso para preservar o patrimônio público, prevenir danos ao patrimônio público ou evitar que esses danos sejam aumentados. Gente, eu conversei aqui com o procurador do Ministério Público Especial de Contas, doutor João Isidro, que nos trouxe aqui importantes esclarecimentos sobre essa suspensão dos decretos emergenciais pelo Tribunal de Contas do Estado do Acre, nestes 5 municípios que já citei: Sena Madureira, Santa Rosa do Purus, Porto Acre, Brasileia e Capixaba. Doutor João Isidro, muito obrigado pela sua vinda, pelos esclarecimentos. Obrigado, Alain. Sucesso. Parabéns. Obrigado. Daqui a pouquinho nós voltamos para a sequência do nosso Gazeta Entrevista. Vamos falar de peixe e da super feira do peixe da Semana Santa da Ceasa. Até já!